A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 4 da Lições Bíblicas Adultos, que tem como título Quando se vai a glória de Deus, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estamos estudando a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E hoje estaremos comentando a lição de número 4, quando se vai a glória de Deus. O texto áureo encontra em Ezequiel, capítulo 11, versículo 23. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Verdade prática. Deus abandona o templo e retira sua glória por causa das abominações do povo. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 3, capítulo 10, versículo 4, 18 e 19, e no capítulo 11, dos versículos 22 ao versículo de número 25. Então vamos lá dar início à nossa lição de número 4, quando se vai a glória de Deus. Então, nesta lição, meus amados irmãos, estaremos estudando sobre um pouco a glória de Deus nestas passagens do livro do profeta Ezequiel. Nós iremos tratar dentro dessa lição da perspectiva do que era essa glória, quando ela se manifestou, quando ela se retirou e quando ela virá novamente sobre o templo do santuário, o santuário do Santo Deus. Então é isso que nós vamos esclarecer nessa lição. Por que a glória de Deus foi embora, saiu, partiu? É isso que nós vamos ver na lição de hoje. Então vamos comentar os 4 tópicos da lição. O primeiro tópico, o autor vai falar sobre a glória de Deus. E nesse tópico ele vai mostrar sobre essa glória de Deus quando ela vem pela primeira vez sobre o tabernáculo. Os irmãos sabem bem a história que quando o povo de Deus foi liberto do cativeiro do Egito através de Moisés, porque Deus levanta Moisés como libertador do seu povo, o povo agora passa a peregrinar pelo deserto. Por que o povo passa a peregrinar pelo deserto? Porque era para entrar na terra prometida, porém, dos 10 espias, apenas 2 voltaram animados, entusiasmados para entrar na terra prometida. Os espias passaram na terra prometida, meu irmão, 40 dias. E como castigo e como juízo de Deus, Deus fala para Moisés, como o povo não deu ouvido aos 2 espias, porque ele não deu ouvido aos 2 espias nem a Moisés, porque queria matar Moisés, porque os outros falaram que a terra era habitada por gigantes, viram as dificuldades, viram os empecilhos, viram as pedras que estavam no meio do caminho, mas Josué e Caleb, os únicos 2 espias que vieram entusiasmados, disseram: assim como Deus nos fez atravessar o Mar Vermelho em seco, Deus nos entregará os gigantes dessa terra nas nossas mãos, porque é a terra que mana leite e mel. Mas o povo não dá ouvido, os outros 8 espias têm mais força, mais poder de persuasão, e o povo se revolta contra Moisés. E Deus fala para o povo através de Moisés que como os espias passaram 40 dias espiando a terra e vendo a terra, cada dia vai corresponder agora a 1 ano. Então o povo vai peregrinar no deserto durante 40 anos. Por isso é 40 anos, meu irmão, porque é equivalente a um dia que o espia passou espiando a terra, equivale a 1 ano. Ou seja, se eles passaram 40 dias, são 40 anos de peregrinação no deserto. Porém, é neste momento, no deserto, que Deus mostra a Moisés um tabernáculo. Mas esse tabernáculo é o que está no céu, é o que está diante de Deus. E Moisés vê aquilo e Deus fala para ele construir uma semelhança daquele que está no céu aqui na terra. E Deus dá
todo o material que deve ser usado, bem como o seu comprimento, largura, altura e tudo que vai ser utilizado naquele tabernáculo. E Moisés faz conforme assim o Senhor manda, levanta artífices, pessoas que têm compromisso com a palavra, que têm Deus na sua vida para fazer a obra. Então levanta-se aquele tabernáculo porque Deus tinha falado para Moisés que iria habitar no meio do povo, e o tabernáculo é feito, e na sua inauguração, o que acontece? Deus se manifesta de forma tremenda, e o povo vê que a glória de Deus agora está no meio deles. E o tabernáculo, meu irmão, era um tabernáculo móvel, como os irmãos sabem, habitava justamente no meio do povo. O tabernáculo estava no centro e o povo estava ao redor. E a manifestação de Deus era muito visível, porque durante o dia uma coluna de nuvem ficava sobre o povo para que o povo não sofresse com o calor escaldante do deserto. E à noite, quando o frio era intenso e os animais noturnos poderiam aparecer, Deus se manifestava através de uma coluna de fogo, esquentando o povo, fazendo com que o povo não passasse por frio e viesse a morrer de hipotermia, nem fosse atacado pelos animais noturnos. Então Deus se manifesta através do tabernáculo, através da glória de Deus que agora está presente no meio do povo. E Deus se manifestava diante do povo, e o povo percebia isso. Por quê? Porque o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez no ano, e a glória de Deus se manifestava, e o povo clamava a Deus por perdão, porque aquele dia que ele entrava era o dia chamado de Yom Kippur, é o dia da expiação, o dia do perdão, onde o povo era agora levado pelo sumo sacerdote diante de Deus, todas as suas petições no sentido de perdão. Era o perdão de Deus sendo oferecido ao povo. Então, minha irmã, a glória de Deus se manifestou no tabernáculo. E passa-se o tempo, o que acontece? Davi percebe que ele habita em um palácio, mas a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança é a representatividade de Deus no meio do povo. Deus se manifestava entre os querubins que estavam sobre a Arca da Aliança. E Davi tem o intento de construir um templo para colocar a Arca da Aliança ali dentro. Mas os irmãos conhecem a história, Deus não permite, porque Davi tem em suas mãos muito sangue, que era um homem guerreiro, um homem que saía para a guerra e conquistar aquilo que Deus já tinha determinado para o povo fazer desde quando saíram do Egito, através de Moisés e seu sucessor Josué. Mas o povo não deu ouvido à voz de Deus. Mas no reinado de Davi consegue ganhar e conquistar muitas das terras da qual Deus tinha falado que pertencia ao povo de Deus. Porém, Deus não permite Davi, mas diz que o seu filho irá construir esse templo para que a Arca da Aliança permaneça naquele templo. E esse filho de Davi recebe o nome de Salomão, que é filho de Davi com Betseba, e aquele homem chamado Salomão agora é encarregado de construir o templo do Senhor. E Davi deixa tudo pronto, todos os materiais, tudo já pronto, tudo já calculado, mas a construção coube a Salomão, e Salomão constrói o templo, e novamente a glória de Deus enche o lugar, se manifesta na inauguração do templo, e dias de festa são passados, o povo comemora porque vê a presença de Deus, a glória de Deus se manifestando no meio do povo, porque é a inauguração do templo do Senhor, agora não mais um templo móvel como era o tabernáculo, mas agora um templo construído em Jerusalém. E essa glória de Deus tem um significado. O autor da lição vai colocar aqui o significado da palavra hebraica, é kavod, que significa literalmente peso. E essa palavra só aparece 2 vezes no Antigo Testamento. Entretanto, meu irmão, quando houve a tradução do hebraico para o grego, que é o que nós chamamos da Septuaginta, essa palavra agora passa a ser empregada com o significado de glória, de resplendor, poder, honra, reputação. E a palavra, mas essa palavra nas visões de Ezequiel, ela está indicando sim, porque Ezequiel, por isso nós fizemos essa introdução para os irmãos entender.
que essa glória de Deus que Ezequiel vê, que está se retirando do meio do povo, ela indica a presença de Deus. E era o que representava no tabernáculo, e era o que representava no templo. E agora o templo que fora construído por Salomão é este templo que Ezequiel, em sua visão, vê a glória de Deus saindo do templo, indo embora. Então a glória de Deus tem esse significado. É uma palavra hebraica que significa peso, kavod, e é uma palavra grega que foi traduzida para o grego doxa, que significa glória, resplendor, poder. Aí os irmãos podem perguntar, mas a gente não ouve aqueles hinos cantando a tua Shekinah, a tua glória? Esta palavra Shekinah, que muitas vezes é utilizada nas igrejas pelos crentes como a glória de Deus, ela não é uma palavra que aparece na Bíblia. Ela é uma palavra usada pelos judeus, ou seja, dentro do judaísmo. Essa palavra ela não é bíblica. Ela pertence ao hebraico talmúdico, meu irmão, e significa morada em. E era usada assim pelos judeus para se referir à presença de Deus. E às vezes se referia ao próprio Deus. Mas ela não é uma palavra bíblica. Essa palavra aparece apenas no século V depois de Cristo, quando os judeus passam agora a escrever sobre os seus preceitos orais, porque tudo era passado através da oralidade, ou seja, de pai para filho, de filho para neto, e assim é se perpetuando. Mas no século V, o Talmud reúne isso e usa essa palavra como presença, como a glória de Deus, como a presença do próprio Deus. Mas o irmão tem que entender que é uma palavra que não pertence ao texto bíblico. Ela não está nas Sagradas Escrituras. É uma palavra advinda do judaísmo talmúdico. Então, só para os irmãos entender. Então, meus irmãos, nesse primeiro tópico nós falamos bastante sobre essa glória de Deus, como ela se manifestou tanto no tabernáculo quanto no templo. Vimos o significado da glória de Deus. E o terceiro tópico, o segundo subtópico do primeiro tópico, que fala tópico sobre a glória de Deus, é aquilo que nós falamos sobre o tabernáculo, sobre o rei Salomão e tudo aquilo que Deus faria através do povo, porque era uma condição que Deus tinha dado ao povo, que ele iria se manifestar, iria estar presente no meio do povo, se o povo o obedecesse e trilhasse o caminho que foi estabelecido por Deus. O tópico segundo é falar sobre a retirada da glória de Deus. Por quê? Porque a retirada ela acontece em alguns estágios. É a mesma coisa na vida do crente. Porque o crente hoje é o templo do Espírito Santo. Quando o homem começa a pecar e fazer aquilo que desagrada a Deus, o Espírito Santo vai se retirando aos poucos, meu irmão, da vida daquela pessoa, até totalmente estar fora. E a mesma coisa aconteceu com a glória de Deus. A glória primeiro se levanta do querubim sobre a Arca da Aliança. Porque a gente falou que no Santo dos Santos Deus se manifestava sobre os querubins que estavam ali sobre a Arca da Aliança, naquela tampa que era chamada de propiciatório, onde estavam os dois querubins, um de frente para o outro, com as suas asas estendidas, cobrindo a Arca da Aliança. E Deus se manifestava ali. E o primeiro estágio é esse: a glória de Deus se levanta dali sobre a Arca da Aliança. E Ezequiel começa a olhar aquilo e percebe que ela não só se levanta diante do querubim, mas agora ela já começa a ir para a entrada do templo. Ou seja, ela já não está mais dentro do templo, no seu interior, no lugar que era chamado Santo dos Santos, mas agora ela está na porta, na entrada do templo. Depois a glória de Deus vem, paira sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo, ou seja, ela se suspende, fica sobre o templo, acima do templo. Observe o estágio. Primeiro estava lá no interior do templo, passa para a porta, depois está sobre o templo. Nesse terceiro estágio, a presença de Deus já não está mais no templo, isso na visão do profeta Ezequiel, até que por fim a glória de Deus se vai do templo e se põe sobre o Monte das Oliveiras, agora está distante.
do templo, do povo, da cidade de Jerusalém. Então a glória de Deus começou agora a se retirar do templo do Senhor, o templo que foi erguido por Salomão. É isso que a palavra nos mostra através da visão do profeta Ezequiel. Então, meus amados irmãos, que possamos meditar nesta palavra. Por quê? Porque a glória de Deus, a presença de Deus, e hoje, através do Espírito Santo, habita neste templo que é o nosso corpo. Por isso a palavra de Deus nos fala: não sabeis vós que vós sois o templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Como estamos tratando a presença de Deus em nosso interior? Será que está se retirando ou será que ele está entronizado, está lá no interior, fazendo acontecer através das suas manifestações e agir na nossa vida? Ezequiel teve uma visão e a visão foi horripilante. Por quê? Porque ele estava vendo que Deus estava se retirando do meio do povo. O templo permaneceu lá, mas Deus não estava mais lá. E quantas pessoas hoje estão na igreja, é templo de Deus, porque é o Espírito Santo que habitava nela, mas estão ocas, vazias, porque Deus já não está mais em sua vida. A glória de Deus, a presença de Deus já saiu daquele templo, já não está mais ali presente, mas o templo está lá, está erguido. Assim aconteceu em Jerusalém. O templo estava lá. Os sacrifícios talvez era até feito. Mas Deus não estava lá. Por que Deus não estava lá? Porque havia abominações. Nós falamos sobre as abominações que aconteciam dentro do templo na aula passada, especificamente no capítulo 8 de Ezequiel. Então Deus, meu irmão, não habita em templo sujo, em templo onde o pecado prevalece, em templo onde as mãos estão sujas, porque a palavra de Deus nos fala: quem subirá ao santo monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, é esse que vai habitar no santo monte do Senhor. Então que possamos meditar. Essa lição vem para nos despertar, para entendermos que a presença de Deus, ela se faz presente em nossa vida. Mas para que ela continue agindo, nós temos que estar alinhados com a sua vontade, com o seu querer, com a sua presença em nossa vida através do que está preconizado nas Sagradas Escrituras. O terceiro tópico vai falar sobre o segundo templo. Aqui ele está mostrando, meu irmão, quando o cativeiro está se findando. O cativeiro durou 70 anos. Observe, meu irmão, que o autor na primeira lição, ele defendeu que a primeira leva de judeus foram levados ao cativeiro no ano 597 depois de Cristo. Mas aqui nesse terceiro tópico, ele já começa falando que o decreto foi baixado pelo rei Ciro no ano 539. Alguns colocam 536, mais ou menos por essa data. Então, se eu pegar a primeira leva de judeus, que ele fala que foi em 597 ou 599, até o 96 ali nós temos data aproximada dessas datas. Mas o que eu quero mostrar aqui é, se eu fizer um cálculo dessa data até essa data que ele coloca aqui, dá 60 anos. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Que a primeira leva de judeus que foram levados de cativeiro foi no ano 606, como nós falamos na primeira lição. Que naquela primeira leva foi levado Daniel e alguns dos príncipes, ou seja, eram os maiorais, a casa real que foi levada cativa. Ezequiel não foi nessa leva. Ezequiel foi na segunda leva, que foi no ano de 597 a.C. Por que nós colocamos que a primeira leva, e é o que é ensinado pela maioria, majoritariamente, que a primeira leva aconteceu no ano 606 a.C. Por quê? Porque do ano 606 até o ano que o povo começou a voltar do cativeiro, do exílio, bate no ano 536 a.C. Então, se eu ver e fizer a conta de 536 a 606, dá 70 anos, que era o que Deus tinha falado, que o povo iria viver no cativeiro babilônico durante 70
anos. Por isso, a primeira leva foi no ano 606. Daniel que foi levado nessa leva, assim como seus amigos e como os principais do palácio. Ezequiel foi na segunda leva, que aconteceu no ano 597 a.C. E a terceira e última leva aconteceu no ano 586. Foi quando aconteceu a destruição do templo, a destruição da cidade, onde houve a destruição de tudo. Foi nesse tempo. Então, meus amados irmãos, só para nós se situarmos, entendermos do que falamos na primeira lição que estamos falando aqui. 70 anos dura o cativeiro. O templo é destruído. A cidade é destruída. Mas quando a Pérsia toma o poderio e destrói o reino de Nabucodonosor, que agora estava representado na figura de seu filho Belsazar, o reino Medo-Persa começa a governar. E o rei Ciro, que era o rei da Pérsia, autoriza os judeus a voltarem para a sua terra, aqueles que quiserem voltar para construir a cidade e reconstruir o templo. Então, o segundo templo erguido. Observe, o tabernáculo era móvel. Salomão constrói o templo físico, o templo de Salomão, como chamamos. Foi destruído por Nabucodonosor. O povo volta do exílio e começa a construção agora do segundo templo, que é chamado Templo de Zorobabel, que era o líder, era como se fosse o governador que estava naquela época ali em Jerusalém. E ele foi responsável de instruir, de mostrar ao povo. Isso fica muito claro quando nós vamos ler o livro de Ageu e Zacarias. Percebemos, porque Ageu e Zacarias foram profetas pós-exílio. Ageu e Zacarias foram contemporâneos e levaram uma mensagem de ânimo para o povo construir o templo, principalmente Ageu. E o povo começa a construir o templo, aquele segundo templo é erguido, não tão pomposo como o templo de Salomão. Por quê? Porque algumas pessoas que foram levadas para o cativeiro e viram o templo de Salomão, e quando volta e quando constrói esse templo, que é chamado de templo de Zorobabel, o povo fica triste, chora, porque lembra da glória do primeiro templo, e vê esse templo agora e não vê a glória tão grande. Mas o profeta profetiza e fala que a glória desta última casa, dessa segunda casa, será maior do que a da primeira, apontando para Cristo, porque este templo que foi erguido por Zorobabel e que foi reformado, foi ampliado e foi colocado uma pomposidade nele por Herodes o Magno. Antes de Cristo nascer, Herodes começou uma obra naquele templo. E aquela obra leva bastante tempo a ser construída, e é construída e concluída apenas no ano 66 depois de Cristo. Observe, no ano 66 depois de Cristo, e 4 anos depois esse templo é destruído. Mas o que vale frisar, meu irmão, é que o templo que foi erguido por Zorobabel, a glória de Deus não se manifesta. A glória de Deus não vem como veio no tabernáculo, nem como veio com Salomão. O templo é inaugurado, mas a presença de Deus não se manifesta. A presença de Deus não se manifesta, vai se manifestar apenas na pessoa de Jesus. Quando Jesus vem, nasce, porque chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido sobre a lei, nascido de mulher. E Jesus vem e está naquele templo. É a presença do Filho de Deus naquele templo. Por isso o profeta falou: a glória desta segunda casa será maior do que a da primeira, porque era o Deus encarnado que estava ali. Por isso a sua palavra nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cristo esteve naquele templo. A glória de Deus se manifestou no templo de Herodes, que foi reformado, que chama a reforma, depois da reforma passou a ser conhecido como Templo de Herodes. Mas Cristo não permanece ali. Da mesma forma como Ezequiel vê e tem as visões, que a glória de Deus se afasta quando o templo vai ser destruído, a mesma coisa acontece, porque Cristo é levado aos céus, é morto, ressuscita ao terceiro dia, é levado aos céus, depois de 40 dias. E depois de 4 anos dessa reforma ter sido concluída no ano 66 depois de Cristo, o templo de Jerusalém é destruído, porque Cristo falou: eis aqui, apontando para ele, quem é maior do que o templo de Salomão?
Eis aqui quem é maior que o templo. Eu digo para vocês que este templo aí não vai ficar pedra sobre pedra. E não ficou. A história nos diz que quando os romanos foram destruir o templo de Jerusalém, incendiaram todo o templo e o ouro que tinha ali derreteu-se e passou a juntar-se, a fazer uma camada em volta das pedras. E a história nos diz, meu irmão, que a palavra de Deus se cumpriu. Por quê? Porque não ficou pedra sobre pedra, porque as pessoas levaram todas as pedras, porque estava com ouro em volta, porque foi derretida através do fogo. E a palavra de Deus se cumpriu, porque não iria ficar pedra sobre pedra, porque Jesus falou e assim aconteceu. Assim aconteceu, meu irmão. Aí o autor vai falar sobre o último tópico, e nós já estamos nele, falando sobre o Senhor Jesus e o templo. Ele vai falar sobre o fim do templo. Nós falamos sobre esse fim do templo, que não vai ficar pedra sobre pedra. E Jesus anuncia o fim do templo, como fizeram Ezequiel e os demais profetas também falaram que o templo iria ser destruído. A glória de Deus, nós temos que ter isso, entender isso, que a glória de Deus se retirou antes da destruição do templo. A glória de Deus saiu antes que o templo fosse destruído, porque Deus não estava mais lá. Deus não estava mais lá. E a presença de Deus hoje, meu irmão, ela está em nossa vida, como nós falamos. Quando Cristo morre, o véu do templo se rasga, mas não de baixo para cima, mas de cima para baixo, para mostrar que agora Deus estava dando acesso a todo aquele que o receber, de ter comunhão com Ele e ter um relacionamento direto com o Pai, porque não existe outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único mediador. Se deve orar a Jesus, se deve buscar a Jesus, porque Jesus é o mediador entre Deus e os homens. E nós que temos o Espírito Santo em nossa vida, devemos entender e compreender que nós agora somos o templo do Espírito Santo. Deus habita em cada um de nós. O que nós estamos fazendo com o templo do Espírito Santo? Será que estamos afastando a presença de Deus na nossa vida? Ou será que estamos cada dia mais fazendo com que Deus prevaleça em nossa vida? Então, meus amados irmãos, Ezequiel, quando tem o final de sua visão, a palavra de Deus nos fala que ele volta para a Babilônia, para a Caldeia, e ele vai contar essa história para quem está ali no exílio. Observe que ele não vai contar para quem está lá em Jerusalém, ele conta para os exilados. Olha, eu vi assim, assim aconteceu. Deus não está mais lá naquele templo. Deus tem virado as costas sim para o povo rebelde que pratica abominações. Sabe por que isso? Porque a visão que Deus me deu foi uma visão abominável. Os sacerdotes estão dentro do templo com incensário, cultuando animais, répteis, quadrúpedes, estão adorando o sol, estão adorando Deus Tamuz, contratando mulheres para ficarem chorando, para se prostituírem dentro do templo de Deus. E eu vi a glória de Deus se retirando. Imagine só Ezequiel contando isso para aquelas pessoas. Talvez as pessoas estivessem ainda com esperança de voltar rápido para as suas terras, para adorar Deus no templo. Mas Ezequiel diz, não vai ser assim. É diferente porque a justiça de Deus está vindo sobre o povo de Judá, porque Deus é justo e a sua palavra não volta atrás, meu irmão. Ele falou e assim o fez. Então, meus amados irmãos, assim nós estamos encerrando mais um subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora, e na lição de hoje nós comentamos a lição de número 4. Quando se vai a glória de Deus. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.